Gente, para ver esse vídeo, vê um vídeo anterior, tá? Que tem 33 minutos, eu vou deixar ele na descrição. O que aconteceu é o seguinte, eu não sei se o YouTube tem algum limite, né, pra upar vídeo, ou é porque o meu canal é novo, mas enfim, aquele vídeo tinha 40 e poucos minutos, aí falou que ia demorar 3 horas para upar, então eu fui dormir, deixei o pano, quando eu acordei só tinha upado 33 minutos, então eu vou terminar o vídeo aqui, né? Então eu estava na parábola, né, dos talentos e, né, o que é a parábola dos talentos? Ela nos prova, né? Primeiro ela deixa explícito que temos direito à posse, né? Temos o direito jusnatural à posse e temos o direito a empreender, né? Só que, né, diferente do que alguns liberais, né, alguns capitalistas pensam, né, ao falar em cristianismo e direito jusnatural, não há nada, né, nessa parábola ou no justnaturalismo clássico que esteja derivando que o direito à posse, né, ele é inviolável, ele não é um direito em si, né? Na verdade, tudo deixa muito claro, a DSI deixa muito claro, né, que esses direitos que são resguardados pelo Espírito, né, eles são resguardados enquanto, né, eles estão funcionando teleologicamente como transcendental, né, como ferramenta de possibilidade, né, de atingir uma função social, entendeu? Porque no fim, né, todos nós somos destinados ao sacrifício, né, somos destinados à caridade, somos destinados a ajudar o próximo, etc. Mas como que eu ajudaria ao próximo se eu não tenho nada, né? Como que eu doaria dinheiro se eu não tenho dinheiro? Como que eu doaria um insumo, um bem de consumo se eu não tenho bem de consumo, né, para doar? Como que eu poderia abrigar alguém, né, por uma noite na minha casa se eu não tenho a minha própria casa, né, entendeu? Então, assim, a parábola dos talentos, né, o servo ali que vai com um talento e volta com dois, né, que multiplica seus talentos, ele, né, ele acaba sendo abençoado pelos frutos que ele gerou, né? Não porque ele lucrou, né? Não por causa do lucro em si, mas por causa do que o lucro representa, né? Que ele representa uma função social, entendeu? Ele gera benefício, né, à sociedade, etc. Então está resguardado, né, pela doutrina social da igreja e pelo direito jusnatural à propriedade, né, um predicativo, ou seja, o direito à posse, ele é predicado e ele é resguardado pela função social, beleza? Então, enfim, como agora, para eu terminar o que eu estava falando de mutualismo, né, eu citei no vídeo anterior, mais ou menos lá pela metade do vídeo, a distinção entre a propriedade pessoal e a propriedade privada. E agora vou falar por que é essencial essa distinção, o que ela vai fundamentar. Recapitulando um pouco do que eu falei, né? Então eu falei um pouco dos comunistas e porque o comunismo precisa ser ateu e porque ele precisa negar o direito à propriedade, né? Porque ele imagina que isso é necessário para o fim à exploração capitalista, né? E porque que toda a escola jusnatural defende, né, o direito à propriedade e, consequentemente, o catolicismo defende o direito à propriedade. Mas por que é fundamental a gente entender hoje a distinção entre propriedade pessoal e propriedade privada? Porque quando a gente distingue propriedade pessoal e propriedade privada, como fez Pierre Joseph Proudhon, a gente consegue sair desse maniqueísmo, capitalismo e comunismo e propor outras vias. Por exemplo, quando Pierre Joseph Proudhon ele faz aquela definição que eu fiz, que eu demonstrei da diferença de propriedade pessoal de propriedade privada, ele vai poder dizer o seguinte: ora, eu concordo com a esquerda marxista,
né, de que a concentração de propriedade, a má distribuição de propriedade, o fato da propriedade ser concentrada na mão de poucos e muitos não terem o próprio meio de produção para sobreviver, são obrigados a vender a própria força de trabalho aos que têm meio de produção, eu concordo que isso tudo é o fruto da miséria, da pobreza, da desigualdade, da exploração. Porém, eu não necessariamente preciso negar o direito à propriedade para acabar com isso. Porque percebam, a propriedade pessoal, né, quando ela não é manifesta, como eu expliquei, né, fenomenologicamente, né, temporalmente, contingentemente, acidentalmente, como propriedade privada, ela não está explorando ninguém. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma máquina de costura. Eu tenho uma máquina de costura, ela é um capital, ela é um meio de produção. E eu tenho também um monte de ovelha. Um amigo meu tem ovelha, né? Você que é meu vizinho tem uma criação de ovelha. Você tem a sua criação de ovelha, você vai lá com a própria força de trabalho, você tosqueia a lã das ovelhas, com a própria força, né, de trabalho, você transforma essa lã em tecido, e aí eu vou e compro essa lã de você. Você não explorou absolutamente ninguém. Não tem nenhum empregado, entendeu? Você tem o próprio meio de produção e você dispõe do seu trabalho para produzir com o próprio meio de produção. Ou seja, o lucro, né, que você tem, né, é um lucro justificado 100% em cima do seu próprio trabalho. Quando eu pego o seu tecido e eu uso a minha própria força de trabalho para costurar na minha própria máquina, e aí eu vendo esse tecido para alguém, eu também não estou explorando ninguém. Então, apesar disso ser uma economia livre, onde as pessoas dispõem do próprio meio de produção para produzir e vender o próprio produto, né, o próprio insumo que produz, isso não gera exploração. Por que não gera exploração? Então, assim, onde está contida a exploração? Só existiria exploração, né, nas próprias definições de Karl Marx a partir do momento que tem o serviço assalariado. Então, por exemplo, vamos supor que depois de 3 anos com eu produzindo na minha máquina e vendendo tecido, eu consiga comprar outras 3 máquinas. E aí as outras 3 máquinas eu vou fazer o seguinte, eu vou alugar essas máquinas. E aí eu alugo essa máquina para uma pessoa e digo, olha só, você vai produzir, né, com a minha máquina e você vai me dar 15% do que você produzir. A partir deste momento, eu estou lucrando em cima do trabalho de terceiros, né? E é aqui que começaria a produção. É claro que a gente não pode ser mesquinho, a gente não pode ser reducionista e, como alguns esquerdistas histéricos, entendeu, falar que qualquer serviço assalariado é exploração e tal, porque como nós entendemos, né, de ciência econômica, é evidente que uma pessoa, né, que empreende, que uma pessoa que aluga uma máquina, o momento que a máquina é dela, a responsabilidade de manutenção da máquina também é dela. A responsabilidade, entendeu? Então, quer dizer, justificando por preferência temporal, por necessidade de capital de giro, né, por necessidade de você ter, né, um fundo, né, de garantia, tipo assim, né, um dinheiro destinado à futura manutenção. Então, é evidente que se eu alugo algo a alguém, eu tenho que ter uma parte desse lucro. Porque se eu alugo a máquina para alguém que não sabe usar e o cara chega no primeiro dia e ele estoura a minha máquina, só quem tomou prejuízo fui eu, entendeu? Porque eu perdi uma máquina que eu tive que gastar dinheiro para comprá-la. Então, é claro que a gente, né, diferente dos marxistas, né, as escolas, né, liberais, a gente justifica a necessidade de ter uma parte do lucro sobre aquilo que a gente aluga, né, destinado à manutenção da máquina e etc. Só que Pierre Joseph Proudhon, ele vai alegar o seguinte, de forma muito prudente, tá?
quem puder ler Pierre Joseph Proudhon, né, ele deixa desde o início que ele não é um revolucionário, ele não tem intenção de abolir o direito, né, ao aluguel ou à contratação de serviço assalariado. O que ele quer fazer é uma reflexão, e de uma forma aristotélica ele vai dizer o seguinte: olha, ainda que as pessoas mais prudentes possam dizer, né, que nem todo aluguel ou nem toda contratação de serviço assalariado é exploração, nós vamos perceber que a diferença entre o que se cobra do aluguel ser exploratório ou não é uma distinção, como define próprio Aristóteles, é uma distinção de graus, né? Não é, né? Então, assim, uma vez que algo se distingue somente em graus, mas não, né, em categoria, então essa coisa é a mesma coisa. Então, se eu alugo uma coisa e cobro 90% do lucro, e eu acho que isso, né, de forma intuitiva, todos vamos concordar que seria abusivo, a distinção do que é abusivo e do que não é abusivo não é uma distinção ontológica, né? Não é uma distinção em essência, é uma distinção acidental. Então, de forma aristotélica, né, o Proudhon ele vai dizer que, então, na verdade, em maior ou menor grau, o aluguel ele é uma forma de abuso. Entendeu? E isso é engraçado porque, por exemplo, isso quebra um pouco Paulo Cogos, né? Porque Paulo Cogos ele faz o mesmo argumento para imposto, né? Ele fala: nós não podemos dizer que 5% de imposto só não é abusivo, entendeu? E só é abusivo 90% de imposto. Se nós podemos concluir que 100% de imposto significa tomar algo de você, então é roubo. E se 100%, 99% ou 5% de imposto se distingue somente em grau, né, e não em categoria, logo imposto é roubo. E nós percebemos que esse argumento do Cogos e na verdade, né, que é também do Porto ou do Rio, etc., esse argumento aristotélico em dizer que imposto é roubo porque mais ou menos imposto, ou 100% de imposto, que é análogo à própria expropriação, ou 1% de imposto, como se distingue somente em graus, então ele é roubo em maior ou menor grau, certo? Porque por princípio de identidade, não contradição, e terceiro, né, excluído, nós não podemos dizer que algo é ou não é. Então, se algo em maior grau é alguma coisa, então em menor grau também seria. E, na verdade, então, ironicamente, esse argumento que diz que imposto é roubo, ele também diz que aluguéis são roubo. Porque se eu alugo algo, né, ou se eu cobro juros, ou se eu contrato alguém assalariadamente, eu posso concluir que se eu contrato alguém assalariadamente e eu vou cobrar dele 100% do que ele produz, 100% do que ele produz é análogo a tirar tudo que ele produz, ou seja, análogo à escravidão. E se tirar 100% do que ele produz para tirar só 1 ou 2% do que ele produz se distingue só em grau, logo é o mesmo ente, logo cabe o mesmo juízo. Então, 10% do aluguel, ou 100% do aluguel, ou 100% do que ele produz, ou 1%, por categoria é a mesma coisa, logo é roubo. Então, o mesmo juízo, né, a mesma forma que se constrói o argumento de que imposto é roubo, também se constrói o argumento de que juros, aluguel ou serviço assalariado, em qualquer grau, é roubo. E veja, eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Eu estou fazendo um juízo, eu estou fazendo, certo? Eu estou demonstrando a incoerência dos ANCAPs. Tanto que é por isso que toda a vertente libertária, entendeu? Todo libertário, antes de existir o anarcocapitalismo, toda a vertente libertária tem a exata mesma conclusão, a exata mesma definição contra o serviço assalariado e a exata mesma definição contra o serviço de aluguel, e eram também todos anarquistas. Todos eles eram contra o Estado justamente porque percebem que
o mesmo juízo para um se faz com o outro. Aí chegam os anarcocapitalistas e eles não conseguem perceber isso, entendeu? É por isso que todo mundo que tem no mínimo 5 de QI vai dizer que é incoerente você ser anarcocapitalista. Porque todo argumento que vai poder justificar de forma racional e autocoerente que imposto é roubo, ele também vai derivar em algum momento que aluguéis ou serviço assalariado é roubo. Então é impossível você conseguir distinguir o juízo de um para o outro. Tá? Então, enfim, continuando. Proudhon ele vai fazer essa investigação, né, ontológica, filosófica de forma aristotélica, e ele vai ter essa conclusão. E ele vai dizer o seguinte: ora, o erro, os comunistas então acertaram ao falar, né, que o capitalismo é baseado no roubo, porque o dono da máquina ele rouba a produção do assalariado. Mas o comunismo ele vai errar ao dizer que para acabar com isso tem que acabar com o direito à propriedade. Para acabar com isso basta você acabar com os aluguéis ou com o serviço assalariado, certo? E a analogia de aluguel e serviço assalariado é fácil de entender. Entendeu? Ontologicamente, né, o fenômeno é o mesmo. Se eu pego uma máquina e eu entrego essa máquina para você, leva essa máquina para tua casa. Tu leva a máquina para tua casa e eu vou dizer, ó, você vai me pagar 15% do que você produzir na máquina. Eu estou alugando a máquina. Ou eu chamo você para minha casa e falo, ó, você vai ficar 8 horas produzindo na máquina aqui na minha casa e eu vou te pagar tanto. De certa forma, né, o que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Por eu ser o dono da máquina, né, eu tenho a permissão de cobrar uma porcentagem do que você consegue produzir na máquina, porque a máquina é minha. Então, o serviço assalariado ou aluguel dela é basicamente a mesma coisa, né? E isso vai acarretar em menor ou menor grau em expropriação do trabalho de terceiro. Então, nós vamos ter aqui a diferença do comunismo, do capitalismo e do mutualismo. Então, capitalismo é uma economia baseada em aluguéis e serviço assalariado. O comunismo é baseado na extinção do direito à propriedade. O mutualismo ele é baseado, assim como o capitalismo, numa economia livre que tem direito à propriedade. A diferença é que o mutualismo ele tem o direito à propriedade, né, restrito a pessoa ter a liberdade de ter o próprio meio de produção e de produzir com o próprio trabalho. Ela só não vai poder alugar o seu meio de produção ou contratar serviço assalariado. Entendeu? Então, nesse sentido, quando nós falamos do justnaturalismo clássico, quando nós percebemos que Jesus e seus apóstolos, né, ou todos os contemporâneos de Jesus, apesar de eles serem pescadores, carpinteiros, etc., eram pessoas que, tendo o próprio meio de produção, produziam com o próprio trabalho. Jesus não tinha empregados, entendeu? Jesus não contratava assalariadamente. Jesus não alugava, né, a sua mesa de carpintaria. Então a gente percebe que, na verdade, apesar das sociedades antigas sempre tiverem tido direito à propriedade, e apesar de serem um livre mercado, não era capitalismo, entendeu? Nós tivemos todo o período do mercantilismo, nós tivemos esse período das livres trocas, né, que era um mercado agorista, mas era um mercado muito mais próximo do mutualismo. Era uma economia em que as pessoas tinham as próprias propriedades e produziam com o próprio trabalho. É por isso que nós não dizemos que nessa época era capitalismo. O mercado ele só vira capitalismo em si, a coisa só vira capitalismo quando passa a existir o serviço assalariado, certo? Então, percebam, da mesma forma que a direita errou muito, né, ao falar que qualquer coisa é comunismo, ignorando, né, por malícia ou por ignorância, que é comunismo aquilo que nega o direito à propriedade, porque isso é o que define o ente comunismo per si, né? Ou seja, isso é o princípio de identidade do comunismo, isso é sua essência.
Comunistas também erram quando chamam, né, quando vão tentar falar que capitalismo é qualquer coisa que não a sua essência. Se você perguntar para um comunista ou para um professorzinho, né, de federal, de ensino médio, né, que é de esquerda, o que é o capitalismo, ele vai falar: o capitalismo é exploração, o capitalismo é a causa de miséria, é a causa de fome, etc. A questão é que, sim, o capitalismo, né, ele pode causar tudo isso. Mas tudo isso existe em sistemas que também não são capitalistas, e tudo isso não é intrínseco à definição de capitalismo enquanto si. Essas coisas como, né, exploração, né, fome, miséria, desigualdade, etc., nós podemos dizer que são acidentes, são contingentes, são coisas que podem ser manifestadas numa economia capitalista, mas elas não são por necessidade intrínsecas ao capitalismo. Então, nós não podemos falar que o capitalismo é essas coisas, entendeu? Se eu falar aqui que o capitalismo causa pobreza, causa miséria, etc., eu vou estar sendo tão mesquinho quanto essa esquerda. Como eu falei, o canal aqui, tá? Ele é destinado à investigação filosófica, ele é destinado a juízo de fato, a descrição, a gente tentar definir ontologicamente as coisas como são e suspender juízo de valor. Então eu não estou demonizando o capitalismo aqui, não estou demonizando nada. Eu estou dizendo o que é capitalismo. Então, é capitalismo se existe aluguéis e serviço assalariado. É comunismo se toda a propriedade é comum e foi extinto o direito à propriedade, seja pessoal ou seja privada. Se você tem uma economia em que há direito à propriedade e há livre mercado, mas não há contratação de serviço assalariado ou não há aluguéis, não é capitalismo, é um livre mercado agorista, é algo muito mais próximo do Zaninde, entendeu? Que é o libertarianismo individualista, é muito mais próximo do mutualismo de Pierre e Joseph Proudhon e etc. Não é anarcocapitalismo, entendeu? Não é, entendeu? Então, assim, o maior erro dos liberais hoje, de alguns youtubers, é tentar contradizer a esquerda e falar que não, capitalismo é livre mercado. Se é livre mercado, é capitalismo. Isso causa um problema muito grande. Falar que é capitalismo, que é livre mercado, seria dizer que toda a economia, entendeu, que existe desde a época, sei lá, entendeu? Desde o período clássico, né, desde a Idade Média, né, e etc., era capitalismo. E não era. Como eu falei, um livre mercado pode não ser capitalista. O livre mercado, ele vira capitalista quando você tem aluguéis e serviço assalariado. Então, feita essa distinção, que eu espero que é uma distinção simples e ela sana a maior parte das aporias entre os youtubers hoje que reduzem tudo a capitalismo e comunismo, ou que acham que capitalismo é livre troca ou é análogo a livre mercado, ou a comunistas que falam que capitalismo é pobreza, miséria, etc., né? Ou que dizem que Cristo é capitalista, ou que o direito justnatural da Bíblia permite derivar capitalismo. Não. E veja bem, não estou dizendo que o cristão não pode ser capitalista. Pode, entendeu? Não há nada que me permita dizer, né, que então o cristão não pode ser capitalista. Mas eu estou dizendo é que toda a justificação do direito justnatural pela teologia, pela escolástica, né, pela Salamanca e etc., todo o período clássico, né, cristão, medievo, ou pela patrística e etc., tudo que a gente compreende hoje pela história do desenvolvimento, da justificação do direito justnatural, né, pela igreja, pelo cristianismo, ele deriva assim o direito à propriedade. Portanto, é uma obviedade que ele nega o comunismo. Então, comunismo é heresia sim. Mas isso não significa que deriva automaticamente capitalismo. Entendeu? Uma comunidade cristã, ela sempre tem que defender o direito à propriedade, mas ela não necessariamente vai ser capitalista, porque ela pode não chegar a manifestar, né, o serviço assalariado ou os aluguéis. Principalmente porque a gente percebe que na Bíblia, por exemplo, a usura também é pecado. O que é a usura, né? É você emprestar alguma coisa e cobrar com juros. Tanto que a igreja, por muito tempo,
ela tentou proibir ou ela tentou restringir, né, a ação banqueirista. Teve muito atrito entre a igreja e famílias bancárias, como os Médici, em Florença, etc., por causa disso. O banqueirismo, por muito tempo, foi compreendido, né, como algo abusivo, né, porque juros, né, ou seja, a usura pela Bíblia sempre foi pecada. E a gente pode fazer a mesma analogia, a gente pode perceber que usura e cobrar aluguéis é um análogo. E se o serviço assalariado é análogo ao aluguel, que é análogo à usura, então a gente perceberia que tudo isso é um problema. Entendeu? Nossa, deu um pigarro sinistro agora. Certo? Agora, então, e é aqui que entra Chesterton e Belloc. Chesterton e Belloc, quando eles vão criar o distributismo, o que eles vão dizer? Ora, o comunismo, ele é herético, a igreja tem que tentar correr fora do comunismo, mas o capitalismo também é, entendeu? Então, Chesterton e Belloc, eles vão concordar que a concentração no meio de produção gera desigualdade, etc. Qual é a diferença do distributismo de Chesterton e Belloc para a filosofia de Pierre Joseph Proudhon? Os Anindi ou os proudhonianos, eles vão falar então que a gente deveria ter uma economia de livre mercado com direito à propriedade, mas o aluguel e a contratação de serviço assalariado deveria ser proibido ou restringido, né? Só que, assim, de certa forma, proibir o aluguel, né? Se eu falar, olha só, você não pode alugar a sua casa, você não pode contratar alguém assalariadamente, isso é restrição de liberdade. Então, de certa forma, isso também vai, por mais que isso não negue o direito jusnatural à propriedade, de certa forma restringe o direito jusnatural à liberdade, que também é um direito jusnatural, entendeu? Então nós não podemos, né, por isso que eu falo que o meu Instituto Distributista Mutualista no Facebook, ele não é proudhoniano puro, porque eu não posso restringir liberdades e querer solucionar o problema do capitalismo sem cair no comunismo, simplesmente negando o seu direito a aluguel ou contratação de serviço assalariado. Mas nós temos que traçar, então, uma estratégia teleológica que conduza a economia a um devir, né, a dar fim ao capitalismo. E como seria isso? Então, percebam, se o capitalismo ele acontece, né, manifesto de um problema de praxe, que é o quê? É o fato da terra ou dos meios de produção estarem concentrados, o que acontece? Se existe alguém... Agora nós vamos perceber que não existe não há economia capitalista e economia não capitalista. Existem economias que, em maior ou menor grau, são mais capitalistas ou menos capitalistas. Isso vai depender de se essa economia gira muito em torno de aluguéis e serviço assalariado ou não. Então, se existe alguém que não tem a própria terra ou não tem o próprio meio de produção, a única possibilidade dessa pessoa sobreviver é vendendo a própria força de trabalho para virar assalariada ou para alugar, né, uma casa ou alugar um meio de produção. Então, a partir daí, existe capitalismo. Então, quanto mais pessoas não têm a própria casa ou não têm o próprio meio de produção, logo mais existe serviço assalariado, logo mais existe capitalismo. Da mesma forma, a gente pode entender o contrário. Quanto mais pessoas possuem o próprio meio de produção e possuem a própria terra, logo menos pessoas precisam se assalariar. Logo, menos há capitalismo. Então, o que é o distributismo? O distributismo, ele vai se basear, né, o Chesterton diz que o distributismo é um capitalismo moralizado, né? Então, assim, o distributismo é a percepção de que, na verdade, o problema do capitalismo não é o direito à propriedade, o problema do capitalismo não é o direito ao meio de produção.
Pelo contrário, o problema do capitalismo é que poucas pessoas têm acesso a esse direito. Então, quanto mais pessoas têm o próprio meio de produção, quanto mais pessoas têm as próprias terras, logo menos há capitalismo. Entendeu? Então o distributismo ele se baseia em tentar distribuir terras e meio de produção. No momento que a gente consegue emancipar mais pessoas a terem a própria casa, a terem a própria terra, a terem o próprio meio de produção, o que vai acontecer? Primeiro que nós vamos ter mais concorrência, né? Aqui a gente cai no ponto bem liberal, né? Por exemplo, um bairro que só tem um McDonald's, entendeu? A gente sabe que o McDonald's é exploratório. O McDonald's ele contrata pessoas por uma jornada de quase 10 horas de trabalho, pagando tipo R$800 de salário mínimo. E essa pessoa não tem alimentação nem nada. A alimentação que ela tem, ela pode comer um hambúrguer, nem são todos da lista. Então assim, o McDonald's é um exemplo bem claro de capitalismo voraz. Agora, se muitas pessoas do bairro têm, por exemplo, né, as próprias propriedades, se várias pessoas nesse bairro começam a empreender fazendo negócios familiares, então veja bem, eu não vou colocar capitalismo aqui, eu vou colocar, né, propriedade pessoal. Então, por exemplo, se eu chego nesse bairro e eu abro uma barraquinha onde eu mesmo frito hambúrguer e vendo, ou é um negócio familiar em que fica eu, minha namorada e meu filho e a minha mãe lá vendendo hambúrguer, nós temos aqui um microempreendedorismo familiar. Ou seja, né, baseado em propriedade pessoal. Nós não estamos assalariando ou alugando ninguém. Se 10 famílias nesse bairro fazem isso, né, e se a gente consegue fazer um produto mais barato ou melhor que o do McDonald's, ou se a gente força o McDonald's a ter que reduzir o preço dele porque agora a gente concorre com ele, né, a gente percebe que essas multinacionais como o McDonald's elas vão começar a assumir. Né? Então, quanto mais... Isso é algo que qualquer liberal deduz. Tá? Quanto mais cresce o microempreendedorismo, quanto mais você tem concorrência, né, menor é a exploração das multinacionais, entendeu? E etc. Esse vídeo está chegando em 33 minutos. Eu vou ter que pausar ele de novo, porque como eu vi, né, só vai upar 33 minutos, então eu vou pausar aqui e vou continuar em outro vídeo. Olha só, esse vídeo vai ter quase 1 hora. Eu vou pausar aqui e faço outro. Valeu, galera. Então acompanhem o terceiro vídeo.